Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de geral, não é de Rondônia não, História geral, exato! Hoje nós iremos começar a aula 7, 7.1, 7.2, e o tema que nos traz hoje para essa aula, vamos falar um pouco sobre o quê? Sobre as revoluções socialistas lá na Rússia. Vocês irão entender nessa aula como que surgiu o socialismo, o comunismo no mundo, porque, na verdade, o grande país que vai ser mentor desse regime vai ser a antiga União Soviética, que foi Rússia, depois União Soviética, depois passa-se novamente, depois SEI, Comunidade dos Estados Independentes, não é isso? E hoje o território russo novamente, tá bom? Prestem bem atenção, nós temos nessa aula, iremos abordar alguns líderes desse movimento, qual era a filosofia, o princípio desse movimento e o que isso vai acontecer ao longo da trajetória. Por que não deu certo? Quais foram os fatores? Aí vocês vão entender o porquê que o socialismo no mundo não foi para frente. E vocês irão entender também o que está por trás desse regime, dessa ideologia, dessa filosofia que eles tanto pregam, tá bom? Joga na tela, acompanha comigo aí os tópicos da nossa aula. Então vejamos, iremos trabalhar sobre as revoluções socialistas, que acontecem de fato na Rússia, e depois ela se propaga para o mundo, principalmente, sabe quando? Durante a Guerra Fria, de 46 até 1990. E parece que atualmente nós estamos vivendo isso. Hoje no mundo, a questão da direita, da esquerda, acaba sendo aqueles mais liberais e aqueles mais conservadores. Aqueles que acreditam nessas filosofias, defendem. Por isso que, nessa aula, iremos ver sobre o declínio do Império Russo, o que levou esse declínio, a origem do Partido Socialista na Rússia, o fim do czarismo e a supremacia dos bolcheviques e a Revolução Comunista. Aí quando você passa por esses dados, desse entendimento, essa evolução, esse progresso, e lá na frente você vê o porquê que não deu certo, aí tu vai ter uma compreensão, tá bom? Vamos entender como é que era a Rússia antes. Declínio do Império Russo. Eu tenho aqui o Pedro I, com o título com o adjetivo de O Grande, e Catarina II, que também tinha esse adjetivo de A Grande. Por quê, professor? Porque devido aos benefícios, às transformações que estes fizeram enquanto estavam no poder. Durante o século XVIII, desde Pedro até Catarina, a Grande, os czares, eles tentaram modernizar a Rússia. De que forma, professor? Estimulando o crescimento comercial e industrial. Aluno, como é que eu faço para estimular o crescimento comercial e industrial? Eu vou fazer investimento. Eu vou abrir o meu país, a nação, para empresas poderem se instalarem. A empresa, ao se instalar, elas irão gerar empregos. Elas irão gerar impostos. O governo ganha com isso. As pessoas que estão empregadas nessas empresas, elas vão receber salários. Com os seus salários, elas vão comprar alimentação. E o cara que vende alimentação vai pagar os impostos para o governo. Observe que o dinheiro ele começa a circular. O capital começa a circular. Então, todo mundo paga, todo mundo compra, todo mundo usufrui, direto e indiretamente. Somente quem usufrui
sem gastar nada, é o governo. É isso mesmo. O governo só arrecada, mas não investe. A arrecadação que ele tem para o investimento que ele faz é muito pouco. Se você for calcular os impostos que a população paga para o benefício que é retribuído, é muito pouco. Então, aonde está o erro? No sistema. No sistema. Há um corporativismo muito grande. Há um corporativo muito grande. Que os caras acabam vendo aí as possibilidades de todo mundo querem fazer isso aqui, ó. Querem tirar um pedaço da pizza, né? Infelizmente. Olha só. Durante o século XIX, já saí do século XVIII e partimos para o século XIX. Esse império, ele se configura como uma potência ultraconservadora. Extremamente. O que é um aplicador conservador? É aquele cara que tem medo de perder o dinheiro. Aí, aluno, teu pai tem um dinheiro, ele fez uma reserva, mas ele tem medo de investir. Por quê? Porque o mercado é instável. Porque ele não sabe se vai perder lá na frente. Vai demorar muito. O retorno é pouco. Isso é o conservador. Ultraconservador, é 10 vezes pior. Desempenhando o papel de vanguarda da contra-revolução na Europa. Viu? Para os russos, já no século XIX, existia aí uma ideia de ser ultraconservador. Desempenhando o papel de vanguarda da contra-revolução na Europa, eles não queriam seguir. Olha aí. No governo, o governo de Nicolau I, lembram? Nicolau I. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar sobre Nicolau II, tá? O governo de Nicolau I foi o que mais contribuiu para esse atraso russo. Quando se fala atraso, é investimento, é avanço. Ficou estagnado. Ele desenvolveu uma eficiente polícia política. Ele praticou vários tipos de censura. Censura essas nas escolas, nas universidades, nas artes, na imprensa. Nicolau I, ele reprimiu brutalmente qualquer tentativa de emancipação dos servos. Mandou prender e condenar à morte todos aqueles que fosse contrário ao seu regime, que se opusesse ao seu regime. Vocês acreditam? Professor, e o povo? Cara, o povo ficou assistido. É por isso que vai haver revolução. Preste bem atenção. Vai chegar o momento que o povo não aceita mais. O cara vai mandar a polícia dele, a polícia política. Parece um filme que você está vendo hoje no Brasil, né? Essa censura, essa falta de liberdade. Você não pode falar o que você quiser. Então, a polícia política acaba chegando na escola, nas universidades, na imprensa. Literalmente um tirano. Vai evitar com que qualquer servo tivesse a sua emancipação. Mas vai dar a prendê-lo e condenar à morte todos aqueles que se opor ao seu regime. A celebração do atraso, ele acabou apenas devido à humilhante derrota na Guerra da Crimeia, em 1855. Senão, o bicho ia pegar. Lembre-se, Nicolau II, um grande tirano russo. Professor, mudou muita coisa? Não. Hoje, Vladimir Putin, que governa a Rússia, não mudou muita coisa. Os tempos mudaram. Mas
algumas situações continuam até pior. Vejam, os sucessores de Nicolau até tentaram modernizar o império. Então, primeiro eu tive o Nicolau I, depois vem o Alexandre I, o Alexandre II e o Alexandre III. Veja bem, professor, o primeiro, ele vai estar envolvido, se não me falha a memória, na guerra com Napoleão Bonaparte. O Alexandre II acabou oficialmente com a servidão. O servo que estava preso à terra. Quem vai dar um ultimato, uma liberdade, vai ser o Alexandre II. O Alexandre III fez o possível para atrair capitais estrangeiros, a fim de industrializar o país. Entretanto, senhores, a situação dos servos mudou muito pouco. E a industrialização restringiu-se a poucas cidades. O que passa na mente de um líder desse? O que ele imagina? Qual é a filosofia dele? Vejam, isso aí são os czares, os grandes líderes russos. Parece que eles estão tentando imitar Luís XIV. Parece. Dá para entender isso. Não quer o avanço da modernização, não quer a liberdade do povo, não quer investimento. Algumas cidades terão esse investimento da industrialização. Não sei o que se passava na mente desse camarada. Olha só. Enquanto os países ocidentais passavam por intensa industrialização, os russos permaneciam com a economia predominantemente rural, governado por uma autocracia absolutista. Ele não mais, organizados em uma sociedade estamental no modo do antigo regime. Ninguém sobe e ninguém desce de posição. Uma minoria de nobres eram proprietários de terras. Nesse grupo, recrutavam-se os oficiais que ocupariam os postos de comando do exército, do Estado e o alto clero da Igreja Ortodoxa. No outro polo social, estava a maioria da população explorada, como os servos. Percebe? Só pagando os impostos. Pagando os impostos. Literalmente explorado. Mas tudo que é demais vai se dar no basta. Na verdade, o cara está esticando a corda, né? Está testando o povo, a paciência. A história, ela já trata muito bem disso. O tempo. Um dia, a casa cai. E vocês vão ver. Bom, eu já falei sobre Nicolau I, Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III, e agora eu vou para Nicolau II. O governo de Nicolau II, ele começou em 1894 e foi a derrocada do czarismo. Foi o fim. Com esse governo aqui, daremos o fim ao czarismo. O que Nicolau II fez? Em 1805, agora, hein? Século XX. Em 1905, a Rússia se envolveu no conflito com o Império Japonês. As privações causadas pela guerra acabaram desencadeando aí uma onda de revoltas em São Petersburgo. O povo queria levar uma petição ao czar, que eles chamavam de paizinho. Uma espécie de proteção.
Olha aí. Só que vai dar mal. Vai dar mal. Olha aí. A repressão violenta contra a população desarmada ficou conhecido como Domingo Sangrento. Acabou com o imaginário popular do czar, o famoso protetor, e desencadeou uma onda ainda maior de greves e revoltas, com especial destaque para a insurreição do encouraçado Potemkin. Vejam, senhores, o que vai acontecer. Essa situação levou à derrota dos russos da guerra russo-japonesa e obrigou o czar a programar medidas liberalizantes, como a formação de uma Duma e a elaboração de uma Constituição, para conter a insatisfação popular. Esse episódio que vocês viram aqui, o famoso Domingo Sangrento, é esse daqui, ó. O que vai acontecer é o seguinte. Lembra que o povo estava insatisfeito com as medidas tomadas pela política do czar Nicolau II. Então, o povo acaba fazendo uma reivindicação, uma espécie de petição para levar até o czar. Então, era um movimento pacífico. Isso em 1905, movimento pacífico. Então, no domingo pela manhã, de inverno, as pessoas vão até o Potemkin, até o parlamento, para poder entregar essa petição. Sabe qual foi a reação do Nicolau II? Mandar as suas tropas cossacos tocar o terror no povo. Senhores, vai haver muitas mortes. Muitas mortes. O que era uma manhã tranquilo, um movimento pacífico, se tornou uma calamidade. Os cossacos vão para cima e começam a bater na população, mata a população, porque Nicolau II não aceitava isso. Bom, pelo menos agora estou sabendo que ele não é mais o paizinho protetor da população. Não existe. Tá bom. Olha aí. Lembra da data? 1905. Ok? Domingo Sangrento. Tá bom? Nicolau II não pretendia cumprir suas promessas. E assim conseguiu desarticular as manifestações e reorganizar as forças repressivas. Ele recuou em suas propostas. 1905. É um governo tirano. Em 1914, a Rússia estava às portas de uma outra crise política e social, que foi desarticulada graças à iminência da Grande Guerra e ao patriotismo das massas populares. Olha, mesmo a Rússia, que vai se tornar um país socialista, ela tinha os patriotas, pessoas que defendiam a nação, que amavam a nação, que acreditavam na nação. Certo? Olha aí. 1905 é o Massacre Sangrento. Vamos dizer assim, o ensaio para a Revolução. Isso mesmo.
1905 foi o ensaio para a Revolução. Logo teremos a Primeira Guerra Mundial. Para piorar, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, mas ela tem que sair. Por quê? Porque ela estava com problemas internos. E é aí que vai morar a moral da história. Vamos lá. Vamos para a origem do Partido Socialista. Em 1898, os ideais socialistas passaram a ser difundidos através da criação de partidos com ideais marxistas, para a linha de Karl Marx, que escreve uma obra chamada O Capital, falava muito sobre o proletariado, que deveria chegar ao poder. Hoje, em algumas leituras que eu tenho feito, eu tenho percebido que alguns autores falam que não, Marx não quis falar aquilo. As pessoas que entenderam diferente as interpretações. Incrível, né? O Partido Operário Social Democrático Russo. E teve entre os seus líderes o Vladimir Lenin e Trotsky. Incrível. Olha só, aluno, tu podes perceber que a maioria dos partidos tragam a letra D, de democracia. A essência, a semântica da palavra democracia, ela é muito pesada. Só que é uma forma de vocês colocarem ali na sigla para ter uma conotação positiva. Mas por trás isso não funciona. Porque democracia, se você for pegar a essência da palavra, ela é muito bonita. Só que as pessoas confundem muito. E aí perde a essência. E ao perder a essência, perde a credibilidade também. No Brasil tem isso. Vários partidos têm o D. PMDB, Partido Movimento Democrático. PDT, Partido Democrático Trabalhadores do Brasil. Assim vai. Viu? Colocam para dizer que é o Partido Democrático. O Lenin é esse daqui, ó. O Trotsky é esse daqui. São os dois principais líderes do Partido Operário Social Democrático Russo, POSDR. Vai vendo, aluno. Vai vendo. Dentro do partido POSDR, como em todos os outros, irá surgir divergência. Nem todo mundo vai compactuar, fazendo com que houvesse uma separação dentro do próprio partido. De um lado eu tinha os bolcheviques e de outro lado eu tinha os mencheviques. Na tradução russa, bolcheviques significa maioria e mencheviques significa minoria. Porém, senhores, suas diferenças estavam associadas à teoria marxista. Suas diferenças, olha aí, estavam associadas à teoria. Enquanto uns concordavam com Marx, outros não concordavam. O grupo liderado por Lenin queria conquistar o poder por meio da Revolução Socialista, implementando a ditadura do proletariado. Viu? Quando se fala implementando a ditadura do proletariado, que o próprio trabalhador deveria chegar ao poder. Mas, para aí, quem é que vai conduzir esse trabalhador? Vai ter que ter um líder. Só que quando esse líder chega no poder, ele esquece que um dia ele foi trabalhador. Então não consegue mais trabalhar para o trabalhador, e sim para os seus princípios que ele adota, que vai mudar tudo. É o que vocês irão perceber na sucessão de Lenin daqui para frente. Olha lá. O grupo liderado por Martov, que era dos mencheviques, buscava se unir com a burguesia nacional. Para quê?
para promover a Revolução Francesa. E assim, tendo como segundo plano implementar a Revolução Socialista na Rússia, por via eleitoral. Esse é o Martov, um dos líderes dos mencheviques. Vamos lá. Buscava a união com a burguesia nacional. Para quê? Para promover a Revolução Francesa. E assim, tendo como segundo plano implementar a Revolução Socialista na Rússia. Para ele, para o Martov, a ideia era assemelhar com a Revolução Francesa, espalhar a Revolução no mundo para depois aplicar na Rússia. Vejam, é diferente dos bolcheviques. Tá bom? Com o fim do cesarismo, houve a ascensão dos bolcheviques. Do teu lado esquerdo, aluno, eu tenho a família do czar Nicolau II. E do lado direito, eu tenho Lenin discursando para os trabalhadores. Tá? Como é que é? Mas não era assim. Não dava para matar o Lenin antes desse pensamento. O lance aqui, existiam os adeptos. As pessoas que acreditavam nele também. Então era um grupo, como até hoje é assim. Infelizmente. Olha lá. Aproveitando a situação crítica, no dia 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e liberais, burgueses, vai depor o czar Nicolau II e vão tomar o poder. Ao depor, tinha iniciado aí a Revolução Russa, que colocaria o fim ao czarismo. E instalaria o socialismo na Rússia. Alguns estudiosos do processo revolucionário costumam dividi-lo, esse processo, em 3 fases. Quer ver? Primeiro, a chamada Revolução Branca, tá? Conhecida também como Revolução Liberal Burguesa. Iniciou-se em março de 1917. Nesse período, o governo foi controlado pelos brancos, designação dada ao grupo não bolcheviques. Mencheviques, eles eram liberais e da aristocracia. Na segunda fase, é a chamada Revolução Vermelha. Conhecida também como Revolução Comunista, iniciou-se em novembro de 1917. Nesse momento, o poder foi tomado pelos vermelhos, designação dada aos bolcheviques. Então, são 3 fases, ok? Primeiro, a Revolução Branca. Segundo, a Revolução Vermelha. Terceira fase é a Guerra Civil. É o conflito interno. De 18 a 20, os brancos tentaram derrubar os vermelhos do poder. É por isso que o grande símbolo do socialismo é a bandeira vermelha, aonde vão fazer de tudo para ter o controle da sociedade. Certo? Revolução Comunista. Começa, então, a Guerra Civil. Correto? Vamos lá. Com um grande número de militantes e com o apoio de parte das Forças Armadas, no dia 7 de novembro de 1927, que corresponde no dia 25 de outubro do calendário russo, os bolcheviques ocuparam lugares estratégicos da cidade de Petrogrado, sede do governo provisório. Lá eles tomaram o poder. O líder do governo, Alexandre Kerensky, ele conseguiu fugir.
mas os membros do governo provisórios foram presos. Olha, o Alexandre Kerensky, ele foi substituído como um líder provisório. Ele foge. Mas os membros que ficaram serão presos. Nós estamos falando da Guerra Civil Russa. Entre os próprios manifestantes, que são bolcheviques e mencheviques, que são os proletariados. Dizemos assim, a própria oposição ao governo de Nicolau racha no meio. Deixa eu te mostrar, olhando nos teus olhos, para você entender. Aluna, vem para mim aqui. Ó. É assim. Eu tenho o governo russo. Quem governa até então era o Nicolau II. Aconteceu tudo aquilo, o massacre de domingo, morte das pessoas, e aí eles conseguiram derrubar o Nicolau. Quem consegue derrubar o Nicolau? A oposição. Quem é a oposição? É o proletariado, um movimento. Só que dentro desse movimento, desse proletariado, surgem dois grupos distintos, os bolcheviques e os mencheviques. Bol, a maioria, men, a minoria. Os bolcheviques, os mencheviques, comandados por Martov, acreditam numa filosofia de espalhar a revolução pelo mundo e depois na Rússia. O bolchevique, comandado por Lenin, ganha a graça do povo e aí eles instalam ali a revolução. Então, observe que dentro dos próprios manifestantes houve uma ruptura, uma divisão entre eles. E vai ganhar o poder aqueles que mais convencer. É o que está acontecendo aqui. Vai haver, então, uma revolução branca, uma revolução vermelha e depois a guerra civil entre eles, para ver quem vai comandar o poder. Olha só isso. Tiraram o Nicolau, agora estão brigando pelo poder. Segue no quadro. Vamos lá. Alexandre Kerensky, ele assume o governo de forma provisória. Quando eles atacam e acabam com o governo provisório, Alexandre, então, ele vaza e deixa apenas os seus membros que foram presos. Os soviéticos da Rússia reuniram-se, então, em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho Comissário do Povo. O Conselho dos Comissários do Povo era liderado por quem? Por Vladimir Lenin. Lenin, grande líder agora da Revolução, vai tomar os seguintes poderes, né? Vai fazer um pedido de paz imediata. O governo da Rússia declarou unilateralmente sua retirada pela Guerra Mundial. Em março de 18, os membros do Conselho firmaram a paz com a Alemanha por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Houve um confisco de propriedade privada da classe média alta da Rússia. Muitas propriedades, cerca de 150 milhões de hectares, foram confiscadas dos nobres e da Igreja Ortodoxa, sem pagamento de indenização. Literalmente foram roubadas, tomadas na mão dura e distribuídas entre os camponeses. Viu? Socialismo. É muito fácil fazer socialismo com o dinheiro dos outros. Houve a estatização da economia. O novo governo passou a intervir na vida econômica do país, nacionalizando diversas empresas, dentre eles bancos e fábricas. Literalmente tomou na mão dura. A nobreza, os empresários, os banqueiros que fugiram do regime tiveram seus bens tomados, bloqueados. A Guerra Civil de 18 a 19, para consolidar a chamada Revolução Socialista,
Os bolcheviques tiveram que enfrentar as forças políticas ligadas à monarquia russa através de uma guerra civil. Daí, senhores, após violentos conflitos, os bolcheviques conseguiu manter-se no poder graças à resistência militar do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que vai sair vitorioso. E deixo para vocês essa imagem aí emblemática. 3 grandes amigos. Lembra que Lenin, ele disputa o movimento com Martov. Lenin cria algumas medidas. Olha aqui. Vai criar algumas determinações e vai colocar tanto Trotsky como Stalin em posição de destaque. Como defesa da pátria, da soberania, do Tribunal de Salvação. Lenin vai fazer isso. Preste bem atenção nessa imagem que vocês estão vendo. 3 grandes homens. Me coloca nessa imagem aqui. Olha só. Aqui, esse camarada aqui, ó, Stalin, é ele que vai tocar o terror na Rússia. Porque quando Lenin, ele morre, Stalin assume. A primeira coisa que Stalin faz é tirar todos os amigos de Lenin, igual o Trotsky, tira do poder. Stalin, esse daqui, ele vai exilar o Trotsky, esse daqui, ó. Trotsky, ele vai perder o cargo que exerceu durante o governo de Lenin. Ele será exilado do México, da Rússia para o México. Só que Stalin manda um agente da KGB seguir Trotsky até o México. E ele vai ser morto com golpes de picareta na cabeça. Esse nunca mais retornaria na Rússia para brigar com o poder com Stalin. É desse jeito que eles trabalham. Até hoje existe agente de KGB por aí espalhado. E é um método que os russos utilizam até os dias atuais. Vamos lá? Na sequência, os membros do Partido Bolcheviques, que em 1918 mudaram o nome para Partido Comunista, firmaram sua posição no comando do governo. A Revolução Comunista causou temor em grupos no mundo inteiro, principalmente entre os capitalistas. Estes consideravam que o socialismo poderia representar uma ameaça à sua riqueza privada. Por isso que os caras vão tocar o terror. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Acabou. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.